professor, querido aluno, professora. Estamos mais uma vez aqui diante de você, aqui para apresentar mais uma lição da classe dos jovens para a Escola Bíblica Dominical. Eu quero vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus e conversarmos um pouco sobre essa lição que está uma bênção. Todo esse trimestre, falando sobre a vida, a trajetória do rei Davi. E a lição que tem por título essa revista, que é Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Essa lição tem falado aqui, então, você que tem acompanhado, visto que tem falado da trajetória do rei Davi. Hoje vamos falar de mais um acontecido na história do tão grande rei Davi e de algo que aconteceu na vida dele e que estará nos servindo de lição para que não aconteça conosco. O título da lição de hoje é Davi, no lugar errado e na hora errada. Essa lição vai trazer a questão sobre a vida e o adultério de Davi com Batseba. Nós vamos estar falando sobre esse assunto. O texto do dia está em Salmos 51, 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Síntese. O erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Os objetivos dessa lição são mostrar que Davi estava no lugar errado e na hora errada e ressaltar a maneira como podemos vencer as tentações e compreender o que é arrependimento e perdão. Então nós vamos falar sobre esses objetivos. O texto bíblico da lição está em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, 4, 5 e no capítulo 14, verso 15. A história, do rei Davi, então, teve uma longa trajetória. Davi foi um rei que vivia em guerras, venceu muitas batalhas e que teve a maior parte do seu tempo envolvido em guerras, em batalhas, em conquistas para o reino de Israel. Tanto que Davi ele foi um rei muito conquistador, um rei que conquistou muito para a nação de Israel. Mas a introdução do texto aqui vai estar falando assim, estamos diante de um dos capítulos mais tristes na trajetória de Davi. A essa altura dos acontecimentos, o homem segundo o coração de Deus era admirado e seguido por toda uma nação. Era salmista inspirado pelo Espírito e rejeitado por sua própria integridade e dependência divina. Tinha na sua vida a confirmação das promessas do Senhor e a certeza de que havia muito ainda a ser feito. Quando tudo ia bem, Davi esqueceu-se de alguns princípios básicos e permitiu-se cair em uma lamentável armadilha. Omisso em suas obrigações reais, cometeu adultério com Batseba, engravidando-a. Então veja que Davi, por deixar de seguir alguns princípios básicos, ele acabou cometendo um pecado, cometendo esse adultério e acabou trazendo ali alguns desfechos na sua história que acabaram sendo bastante dolorosos e nós vamos estudar sobre isso. Então, o erro de Davi, qual foi o erro de Davi? O que proporcionou, o que ocasionou que Davi passasse por essa situação e caísse nessa tentação? Vamos entender isso? No lugar errado, na hora errada. Eram dias de guerra. Os exércitos de Israel estavam em peleja contra dois inimigos, dois adversários muito fortes, dois adversários que estavam guerreando e essa guerra estava sendo uma guerra bastante difícil. Mas Davi, por sua vez, aqui vai estar dizendo aqui no texto que enquanto os exércitos estavam em guerra, Davi ficou em Jerusalém. Nós vamos entender que Davi aqui estava na hora errada e no lugar errado, porque a palavra Jerusalém, em hebraico é Yerushalayim, que significa lugar de paz, cidade de paz. Então Davi havia ficado, e como o nome sugere, ficado em casa e se permitindo a ficar em paz, se permitindo a ficar deslocado do tempo em que estava vivendo, porque era tempo de guerra, era tempo de batalha. E Davi estava em casa, ficou na sua casa, ficou no lugar de paz, no lugar de estar acolhido, de estar em descanso. Então, em tempos de batalha espiritual, em que a pessoa fica
voltada para o descanso, ou a pessoa fica vivendo como se tudo tivesse em paz, como se nada tivesse acontecendo, ou como se as batalhas espirituais não fossem algo que a pessoa precisasse estar posicionada. E é assim que o inimigo das nossas almas, astuto por sua vez, ele vem e ataca, ele vem e traz a tentação, quando a pessoa está desapercebida. Nesse momento, nós vamos entender que Davi era um alvo fácil, foi um alvo fácil para o inimigo. Não o inimigo das batalhas que eles estavam enfrentando, mas o inimigo da nossa alma, que trouxe ali então a tentação a seus olhos. Porque se Davi estivesse na guerra, estivesse batalhando, estivesse lutando, ele não teria tempo e ele não teria como cair em tentação. Vamos para frente. Fazendo o que era errado. Os olhos de Davi já o haviam traído, quer dizer, Davi viu a mulher, a Batseba, se banhando. Ele viu do terraço, da altura do palácio, ele viu aquela mulher se banhando. E ali os seus olhos já estavam o traindo, porque como ele estava alheio à batalha, como ele estava alheio ao momento em que o povo estava vivendo, ao momento em que ele deveria estar vivendo, então ele estava com sua mente, com seu coração vazio, por assim dizer, e acabou vendo, acabou olhando. E veja que a tentação ela sempre vem pelos nossos sentidos físicos, né? Nesse caso, pelos olhos. Quando Davi viu, ele logo deixou entrar em seu coração, justamente porque a visão o traiu, a visão o levou para o lado onde ele não deveria ter ido. Davi perguntou sobre a mulher e, portanto, sabia e soube que era Batseba, filha de Eliã, um homem de confiança de Davi, e mulher de Urias, um soldado valente do seu exército. Urias, por sua vez, estava na guerra. Urias era um soldado fiel ao rei Davi. Urias foi um soldado que, mesmo quando foi chamado para casa depois, ele não aceitou dormir em sua casa e estar com sua esposa, por causa que os seus irmãos estavam em guerra e Urias não se sentia melhor do que eles e queria também estar servindo ao exército do grande rei Davi. Porém, ali nesse caso, você vai acompanhar na Bíblia, que Davi já o havia traído, que Davi já havia cometido o pecado com a esposa de Urias, e Urias então foi mandado de novo para a guerra. Davi concluiu com o adultério e ainda ordenou que pusessem Urias na frente da batalha para morrer. Então Davi manda que o seu general, Joabe, seu general de guerra, ponha Urias na frente, na linha de frente da batalha, aonde era o lugar mais feroz da guerra, e ali Urias acabou morrendo para poder apagar um erro que Davi havia cometido. Veja que Davi cometeu um erro, que Davi tomou uma decisão errada, e para acobertar e para ocultar a decisão errada que ele tomou, ele acabou tomando outra decisão errada. E assim sucessivamente. Veja que é isso que acontece na vida das pessoas que tomam as suas decisões, que agem pela sua própria natureza, pela sua própria carne, deixando de vigiar. A pessoa erra e quando ela não encontra o arrependimento, enquanto ela não entende o erro que ela cometeu, ela vai achando outros erros para acobertar aquele primeiro erro e a coisa acaba se tornando ainda maior e a consequência acaba se tornando mais pesada do que deveria ser, Flertando com a tentação, Davi começou a descuidar de si mesmo, pois eram tempos de uma Jerusalém de paz e calma. O reino já havia estado estabelecido, E Davi estava tranquilo em sua casa. Davi talvez pensou, eu não vou para a guerra, está tudo bem, aqui está tudo em paz, a guerra é lá no campo de batalha, eu não vou estar lá, eu vou ficar aqui. Quando tudo está consolidado, quando tudo está tranquilo, quando a cidade de Jerusalém está sendo estruturada, está sendo próspera e abençoada e calma, e está em paz, eu vou ficar aqui um pouco gozando e curtindo dessa paz, enquanto o meu exército está lá na guerra. Então veja que a representatividade do rei, da liderança na guerra, porque Davi era uma liderança, não só uma liderança espiritual, ou não só uma liderança como rei, política, e uma liderança de guerra, mas também uma liderança espiritual do povo. Então acabou cometendo esse erro, um erro estratégico, e acabar ficando e caindo em tentação. O rei não soube manter, em tempos de bonança, a fidelidade e a integridade. Ele, no tempo de paz, ele acabou cedendo ao pecado, E com uma vida
espiritual negligenciada, Davi abriu as portas para as tentações. Então, quando nós deixamos de fazer o que temos que fazer, quando nós deixamos de batalhar as nossas batalhas, como nós deixamos espiritualmente falando aqui agora, de entrar na guerra para vencer as nossas batalhas espirituais com o nosso tempo de oração, de jejum, com as nossas práticas nas quais estamos nos relacionando com Deus. E quando nós deixamos de fazer isso e nós ficamos acomodados e ficamos achando que está tudo em paz e tudo tranquilo, então é a oportunidade perfeita para o nosso inimigo atacar e trazer, então, não somente aquela guerra, aquela batalha que estamos todos os dias enfrentando, mas trazendo outras, trazendo tentações, trazendo algo para nos fazer pecar e nos distanciar ainda mais de Deus. Então, com a vida espiritual negligenciada, Davi então acabou abrindo as portas para as tentações. Porque a tentação, irmãos, ela não vem assim, não é pecado ser tentado, como a gente diz, né? Não é pecado você ser tentado. O pecado é quando cai em tentação, porque a tentação vem, o inimigo das nossas almas, ele vem nos tentar. O tentador vem, mas cabe a nós estarmos vigilantes e estarmos sempre protegendo a nossa vida espiritual, né? No tópico 2 aqui nós vamos ver como vencer então essas tentações. Então ali sobre o tópico 1, você entende que se Davi tivesse feito da maneira correta, Davi não teria caído em tentação. Porém, Davi acabou ficando acomodado e acabou ficando no palácio em tranquilidade enquanto a batalha estava acontecendo. Aí o inimigo ele não perdoa, ele é sagaz, o inimigo ele também é estratégico e ele vem aonde ele sabe que vai fazer a pessoa pecar e se distanciar de Deus. E aí se torna uma presa vulnerável a ele, né? Então precisamos entender isso. Como vencer as tentações? O que fazemos? O que faremos para vencer as tentações? Um exemplo que não deve ser seguido. Por um momento de prazer, Davi permitiu que consequências desastrosas viessem sobre sua vida. Então veja que por esse momento Davi acabou deixando que as coisas acontecessem, porque logo depois que o pecado acontece, que o pecado é consolidado, sente-se a necessidade de acobertar. Por quê? Porque sabe que errou, porque na sua consciência vem e mostra que errou. Então, às vezes, a consciência ela acusa, às vezes não, né? Sempre em que estamos em débito com Deus, a nossa consciência ela vai nos acusar. Batseba, viúva e grávida, foi feita a esposa do rei. Ou seja, o rei traiu, o rei adulterou com ela ficou grávida e o rei, para acobertar o seu pecado, fez com que o marido dela fosse morto. E agora ele toma ela como esposa, para assim dizer que estava corrigindo o seu erro. Mas veja que tudo o que ele fez foi por direção dele, por direção apenas da sua mente, tentando ali resolver uma situação com as suas próprias mãos. Ou seja, ele pecou contra Deus, ele pecou contra a vida de um ser humano, ele pecou em adulterar, ele desobedeceu o Senhor, mas depois ele achou que casando e que tomando ela por esposa, tudo estaria resolvido, fazendo com a força do seu próprio braço. Aí depois nós vamos ver que o profeta Natã chega até o rei Davi e faz aquela famosa pergunta, né? A respeito do reino, a respeito do homem que tinha uma vinha, enfim. E aí o profeta Natã vem e repreende Davi, usado pelo próprio Deus e por ser a voz de Deus ali. Então ele traz ali uma consequência para o erro que Davi havia cometido. Então o filho que vai vir de Batseba, ele não vai sobreviver. E Davi então vai ficar em jejum e vai se humilhar, e ali então Davi se arrepende do pecado que ele cometeu, depois de ter sofrido consequências sérias, né? Mas ainda viriam ainda mais consequências por causa disso. Veja que aqui no texto, tudo parecia resolvido. O pecado parecia escondido aos olhos do povo, mas não aos olhos de Deus. Você pode acompanhar isso em 2 Samuel 11, 27. Tá certo? Então Davi tentou esconder e só depois que viu as consequências ele foi se arrepender. Buscando socorro, muitas foram as oportunidades para que Davi buscasse o arrependimento. Diante da cegueira espiritual do rei, Deus precisou agir.
Então, ou seja, as oportunidades que Davi não soube aproveitar, precisou então depois ser interferida, precisou ter a interferência de Deus, mandando ali o profeta Natã para que o fizesse entender. A resposta à tentação não é ignorá-la. Se fizermos isso, certamente cairemos no pecado. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então você resiste ao diabo, você resiste ao inimigo, batalhando com ele, lutando a sua guerra espiritual. Porém, a tentação, o pecado, nós não devemos resistir, nós devemos fugir do pecado. Nós devemos fugir da tentação. Nós devemos olhar e saber que estamos sendo tentados, ter visão espiritual disso e fugir. Porque se deixarmos e se cairmos em tentação, então será ruína para a nossa vida, assim como foi para o rei Davi. Então a resposta à tentação não é ignorá-la. Se fizermos isto, certamente vamos cair no pecado. Então não ignore a tentação. Se você está sendo tentado, então repreenda, fuja dessa tentação, fuja desse ambiente, saia de perto. Se você se sente fraco nessa questão, converse com alguém, converse com o seu líder, com o seu pastor, converse com alguém que possa estar te apoiando e te ajudando nesse momento. E principalmente, ore, jejue e fale com Deus para que você seja livre dessa tentação. Porque a tentação parece boa no início, irmãos. Parece o caminho correto, mas o seu final é de tragédia e destruição. As fontes das tentações. Então nós vamos entender que existem 3 fontes que são básicas que surgem as tentações. Uma das fontes nós estamos falando aqui, o diabo, né? O diabo é o tentador, então nós sabemos que ele vai estar sempre procurando brechas para nos atacar, para trazer tentações para nos afastar de Deus. O mundo também pode ser um tentador para o crente, porque o mundo ele tem muitas ofertas que aos olhos humanos parecem boas, mas aos olhos de Deus elas são erradas e nós devemos seguir com o princípio de agradar a Deus e não o mundo, pois a palavra de Deus diz, aquele que é amigo do mundo institui-se inimigo de Deus. E também a outra fonte é a nossa própria carne, porque a nossa carne ela vai cogitar. Lá em Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer que a tentação, ou seja, a nossa vida espiritual, ela tem esses 2 lados, a nossa vida, né? A nossa carne e o nosso espírito que militam entre si, que são opostos entre si. A nossa carne sempre vai estar querendo fugir das coisas que agradam a Deus. Pode ver quando você tem isso na sua vida cotidiana, você tem esses exemplos. Quer ver? Quando você vai orar, por exemplo, a sua carne ela faz de tudo para se desconcentrar da oração. Quando você vai jejuar, você sente mais fome do que deveria. Quando você vai fazer alguma coisa para Deus, a sua carne vai querer sempre estar te atrapalhando e se opondo a isso que você vai estar fazendo. Porém, se você resistir e andar no Espírito, você não vai cair nas concupiscências da carne e você vai estar, então, se protegendo das tentações. Então, a carne é uma fonte de tentação e eu diria que a carne é a pior, né? Porque a carne envolve os nossos sentidos, os nossos sentimentos, o nosso olho físico, aquilo que nos faz ter a percepção desse mundo e das coisas desse mundo. Porém, independente de onde vierem as tentações, o Senhor nos ensina e nos fortalece e nos encoraja a vencê-las. Ou seja, não importa a fonte que vem a tentação, nós não devemos cair em nenhuma delas. Então, depois disso, a gente vai entender que Davi, depois de Deus falar com Davi e trazer a consequência à tona, Davi vai se arrepender dos seus pecados. E aqui nesse terceiro tópico, nós vamos falar do perdão, do arrependimento, perdão e o recomeço, né? O verdadeiro arrependimento. O caminho da restauração passa pelo arrependimento e pela confissão do erro cometido. Se você já caiu em tentação, irmão, se você já teve esse momento de fraqueza e de cair em tentação, eu quero dizer para você que se você se arrepender de verdade, se você pedir perdão a Deus e se você confessar o seu pecado, certamente Deus te perdoará. Mas precisa de um arrependimento verdadeiro. Eu quero aconselhar você, vai estar aqui, leia no Salmo 51, como foi a oração de arrependimento de Davi.
Davi se arrependeu, buscou pelo perdão e desejou ser restaurados. Podemos perceber isso no Salmo 51. Então, no Salmo 51, como o nosso texto, né, o texto bíblico aqui dessa lição, fala ali no versículo 10, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Então, Davi estava procurando ser restaurado do erro que ele havia sido cometido. A busca pelo perdão. O arrependimento e perdão não significam a ausência das sequelas do pecado. Ou seja, Davi, ele teve consequências, teve sequelas lá na frente ainda do pecado, mesmo sendo perdoado por Deus. Porque existem pecados, irmãos, que vão trazer consequências. O pecado, ele traz a dívida a ser paga. E precisamos entender, e até para nosso aprendizado, saber que isso causa dor e causa problemas futuros na nossa vida. O Senhor perdoou Davi, mas não anulou as consequências. O que o homem semear, isso também colherá. Está também lá em Gálatas capítulo 6 e no verso 7. Né? Então, o homem não pode achar que as coisas não vão ter consequências, aquilo que ele faz. Porque é questão de uma decisão, né, irmão? Cair em tentação é porque a pessoa deixou de vigiar. É a alegria do recomeço. Diante do perdão, Davi começou a experimentar novamente a verdadeira alegria. Veja isso no Salmo 32, verso 11. Então Davi teve de novo a sua alegria restabelecida. Batseba, agora sua esposa, teve outro filho, a quem foi chamado de Salomão, e Salomão depois veio a ser rei em Israel, e aí a gente conhece a história de Salomão. Então vejamos que Davi se arrependeu, porque não é porque caiu em tentação que é o fim. As consequências virão? Virão. Deus vai cobrar? Vai cobrar com certeza. Mas nós temos que entendemos que se nos arrependemos e pedimos perdão de verdade, confessarmos o pecado, o Senhor, Ele é fiel para nos perdoar e nos restaurar a comunhão com Deus. Tá certo? Então, vejamos aqui as situações, né, de quem está prestes a cair em tentação, para que vigie e não caia. Procure subsídios, procure ajuda, procure o teu pastor, procure o teu líder, procure alguém. Fale com Deus, ore, jejue, mas saia de perto, saia desse ambiente que te causa tentação. Se você já caiu em tentação, irmão, então aconselho que se arrependa de verdade, que confesse o seu erro, o seu pecado, porque isso é uma prova de humildade, isso é uma prova de que você se arrependeu. E peça perdão a Deus e siga em frente, porque eu tenho certeza que Deus irá restaurar tudo o que foi perdido. Tá certo? Então, são essas as situações. Então, procure sempre estar na direção de Deus e nunca olhar para o mundo e para o pecado, porque senão nós não conseguiremos vencer. A Bíblia vai falar lá em Tiago que se cairmos em tentação, nós temos um advogado que é justo para nos ouvir e para nos defender diante do Pai. Então, entenda que Jesus, Ele está pronto a te atender, a te ouvir e a te perdoar de todos os pecados. Conclusão, então, o que nós entendemos dessa lição. O homem segundo o coração de Deus se permitiu ser tragado por uma armadilha perigosa. O adultério e a consequência dos fatos nos mostram que ninguém está imune às tentações. Davi deixou de ser vigilante e afastou-se de princípios essenciais, caindo no pecado. No entanto, podemos vencer as tentações mediante a vigilância, a oração e a maravilhosa dependência divina. Jovens, celebremos essa verdade e nos alegremos no Senhor, porque nós temos a saída, nós temos a força que pode nos livrar e fazer-nos sair e não cairmos em tentação. Então você, jovem, você professor, você amigo que está vendo esse vídeo, que está nos ouvindo agora, não deixe de falar com Deus e de levar ao Senhor tudo aquilo que tem feito você ser tentado, para que você não caia em tentação. Tá certo? A vigilância é a palavra, para que possamos estar sempre firmes e fortes, para que as nossas orações não sejam interrompidas, para que as consequências não venham ser ruins na nossa vida, mas assim venhamos aprender com Deus, livrando-nos das tentações, vigiando todo dia, para que possamos aproveitar, para que possamos receber do Senhor as suas mais ricas bênçãos. Tá certo? Nós
concluímos aqui essa lição. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Quero pedir a você também que siga, que se inscreva no nosso canal, que dê um joinha, curta esse vídeo, comente, que nós estaremos aqui também na próxima lição para falarmos a respeito ainda mais da vida do rei Davi. Essa lição está imperdível, não perca, e estamos juntos até a próxima. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.